Bora lá. Eis uma continuação daquela aula que eu tava fazendo de reações orgânicas. Lembra que eu tinha dito que realmente era muito conteúdo. É porque eu não tava brincando. É muito conteúdo. Eu fiz algumas anotações nesse caderno aqui, que nem vou usar ele como cola, porque basicamente eu gosto de escrever, porque eu acho que fixa mais na minha cabeça. Mas muito pouco, e também gosto de escrever pra organizar, mas muito pouco relacionado a olhar ali propriamente dito. Tá, então o que eu tive pra fazer? Eu selecionei duas coisas pra fazer junto com vocês. Uma delas é a formação de anidritos e também de ciclos. E também eu botei pra fazer a fabricação do detergente. Eu não sei se dá pra ver. Aqui, esses dois aqui. E é basicamente isso, né? Bora fazer juntos essa fabricação. Vou até botar aqui uma corzinha melhor de capa aqui de fundo. Eu gosto dessa cor mais neutra aqui. Acho que cansa menos a vista. Nem muda muito, mas eu gosto. E o estilo seria mais ou menos assim. Tá. Vamos lá. Tudo ajeitado? Esse vai ser o nosso tópico de hoje. A fabricação do detergente. Eu tô rindo aqui porque eu pensei naquela piada, sabe? Como é que é? Qual é o, o produto de higiene? Era uma coisa assim, favorita do policial. Aí a pessoa ia lá e a pessoa, não, é o detergente. Tá, deu por hoje. E eu falaria também, e ainda tem que gravar pra vocês, a lei de Markov-Nikov, e também tem que falar pra vocês de outras cositas mais. Mas vamos fazer a fabricação aqui do detergente, né? A formação do detergente. Eu vou dizer como é a fórmula do detergente e aí a gente vai tentar desenrolar a fabricação dele. Você vai me dizer, cara, essa aula aqui ela vai estar mais adiantada do que qualquer outra, porque eu não ensinei uma cacetada de processos. Verdade. Só que eu não vou ensinar todos esses processos, porque eu não tenho esse tempo. Então, isso aqui é uma fabricação que eu preciso ter na minha cabeça, e que é como que fosse uma aula de resumo. Era pra ser um negócio hexagonal. E como é pra ser uma aula de resumo pra mim, eu vou fazer mesmo sem ter passado os princípios básicos. Mas vai dar pra entender, eu espero, né? Eu acho que eu vou conseguir fazer, dar a entender. Enfim. Agora ficou um hexágono. O detergente, essa aqui é a formulinha dele, é um hexágono. Vou puxar ele mais aqui pra cá. É um hexágono. Que a gente pode dizer que é um anel benzênico, porque é um hexágono com duplas conjugadas. Essa aqui é a representação do hexágono, tá, galera? Mas a gente, como não tem muita facilidade em desenhar, tipo, muito bonito, eu vou pegar e fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Como é que eu faço? Eu faço duplas alternadas. Pei, pei, pei. Um é sinônimo do outro. Uma é representação do outro. Duplas conjugadas é uma cima não. Tipo, alternando. É isso aqui, ó. Aqui é o carbono 1, o carbono 2, o carbono 3, o carbono 4, o carbono 5 e o carbono 6, tá? Perfeito. E você pode inverter essa ordem como você quiser, porque como isso aqui é um anel benzênico, essas duplas aqui, elas ficam girando. Por isso que a gente pode fazer, a gente pode representar com esse ciclo aqui, porque elas ficam girando. Esse elétron aqui que faz essa dupla, ele não fica paralisado aqui. Ele, segundos depois, ele já tá aqui. E segundos depois ele já tá aqui. E segundos depois ele já tá aqui. Tipo, segundos depois ele já tá aqui, e quando esse aqui tá aqui, ele tá aqui. Deixa eu mostrar. Ele fica em rotação, assim, pronto, tá? Ele fica rotacionando dentro da molécula, ele é um elétron livre. Por isso que, por exemplo, anéis benzênicos tendem a conduzir... a conduzir não, isso é mentira, porque compostos orgânicos tendem a não conduzir eletricidade. Mas agora que eu percebi, a garrafa estava poluindo aqui no cenário. Não tendem a conduzir eletricidade, mas se você for falar de um composto orgânico que tem a característica de conduzir eletricidade e ele seja alguma coisa relacionada a ciclo, vai ser um anel benzênico. E se ela não for relacionada a ciclo, for relacionada a uma cadeia carbônica aberta normal, tipo essa daqui, por exemplo, vai ter que ser duplas conjugadas, tá? Então, tipo, aqui, do carbono 1 pro 2, uma ligação dupla. Aí daqui não. Mas esse próximo vértice aqui, cara, que eu desenho que nem a minha cara, né? Deixa eu desenhar uma coisa bonitinha. Pei. Cada vértice é um carbono, tá? Cada vértice é um carbono. Que tem um, 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 que tem um. Enfim, na química a gente não faz isso. A gente só põe tudo que é carbono e tudo que é hidrogênio, a gente não representa. A gente só faz um tracinho. A gente sabe que naquele lugar vai ter um carbono com as 4 ligações dele, tá? Então, e as 4 ligações, se não é representado por nenhum átomo, vai ser por hidrogênio. Tá? Então aqui tem 2 hidrogênios, mas a gente não representa. Pra ficar uma coisa mais enxuta e simplificada. Ok, essa molécula aqui, se for pra ela conduzir eletricidade, já que são vários carbono um ligado no outro, e carbono não conduz eletricidade, é uma cadeia gigante assim de carbono não conduz eletricidade, porque os elétrons eles estão fixos nas suas ligações, né? Não é como se tivesse um lugar que estivesse puxando muito elétron, né? Não tem tipo um polo positivo, um polo negativo, é uma molécula de um mesmo elemento, então, como eu faria pra uma molécula ter um polo positivo ou negativo? Por exemplo, a água. H2, dois Hs aqui, ligados em um oxigênio. Isso aqui é a molécula da água. Como é que eu faço pra dizer, como é que eu chego à conclusão de que essa molécula aqui ela é polar, por exemplo? Tudo bem que a água não conduz eletricidade, tá, gente? A água ela não é uma molécula eletrizada, a não ser que você dissolva nela sais. Aí vai vir uma pessoa muito esperta, vai dizer que eu disse que a água não é eletrizada, que ela não conduz eletricidade, vai pôr uma mão, sei lá, mano, num chuveiro elétrico da vida, vai mexer nele com ele ligado, ou qualquer coisa assim do tipo. Não, a água ela conduz eletricidade se tiver sais dissolvido nela. O que ocorre é que a água de qualquer casa, água de cozinha, a água que sai, não é água destilada, não é água pura. Pelo amor de Deus, tem vários minerais nela, mesmo minerais sei lá, mais fuleiros, que tu encontra em qualquer lugar, mesmo que seja um mineral quase como que fosse uma impureza, não propriamente de um mineral que você procura na água para poder recompor, por exemplo, teus eritrócitos do corpo, ou então mesmo micronutrientes. Não, independente. A água ela não é pura, pelo amor de Deus. A água que tu tem não é destilada, aquela água que veio, por exemplo, aquela água que precipita da chuva. Essa a gente poderia dizer que ela é a mais pura de todas. Tá bom, ok. Mas aí, por que a água ela é polar, tá, gente? Aqui puxa e puxa. O quê? Lembra que eu tinha falado que o hidrogênio, ele era só isso aqui, e tinha um elétron aqui, ele era a coisinha mais fraquinha de todas. Se o hidrogênio ele é hiper fraco, se ele não consegue manter um elétron grudado no núcleo dele, se ele toda hora ele
Aí ele perde esse elétron, e o oxigênio diz que é um cara que ele rouba muitos elétrons, ele adora puxar. O que vai acontecer com o elétron do hidrogênio? Eu vou até desenhar um elétron da cor que eu gosto de desenhar, porque como ele é uma partícula negativa, eu vou pegar aqui ele, ver o que vai acontecer com o elétron do hidrogênio. Apesar dele ser dividido, ele é mais do oxigênio do que do hidrogênio. Isso cria uma carga parcial negativa no hidrogênio. É o nome disso. A gente representa por uma letra meio estranha, acho que é um ômega o nome dessa letra. Se bem que talvez não seja ômega, porque essa letra aqui não é o ômega. Enfim, eu agora tô em dúvida, deve ser. Tá, essa letra aqui se chama letra grega. Que você pega e põe negativo se for parcial negativo, ou você pega e põe positivo se for parcial positivo. Nesse caso aqui, o hidrogênio ele fica com uma carga parcial negativa. Por quê? Porque ele atraiu uma partícula negativa pra ele. Ele atraiu o elétron pra ser mais dele do que do hidrogênio. Só que ele atraiu só desse hidrogênio? Não, ele também atraiu desse outro aqui. E aí no final ele vai estar com um menos menos, aqui em cima, um menos menos. E o hidrogênio vai estar como? Mais mais. Ele tá mais mais, ele tá literalmente, não, ele não está mais mais. Essa molécula aqui ela é uma molécula neutra. Mas dentro dela você vai ver uma carga parcial positiva para o hidrogênio. Quer ver uma molécula que ela não é neutra? O sódio e o Cl. A molécula, né, o NaCl, que é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, essa molécula ela é neutra quando ela tá nessa associação. Mas se você pega ela e separa, eu vou separar essa molécula, tá? Eu vou jogar ela em água, e a água, quando ela tem a capacidade de dissolver tudo. Eu não vou explicar o que é dissolver aqui pra vocês, porque não vem ao caso, mas ela tem a capacidade de dissolver quase tudo. Inclusive sais, né? O sal de cozinha, se você joga na água, ele se dissolve. O que ele se dissolve? Ele se separa, da máxima forma possível. Isso não vai quebrar o átomo, porque o átomo ele é muito grande pra se separar, mas a molécula se separa. A molécula se separa. E aí você jogou na água, dissolveu, como é que ficou no final das contas? Tá aqui no líquidozinho, pá. Como é que ficou no final das contas? Que essa caneta não quer me ajudar. Foi. Como é que ficou aqui no final das contas o NaCl? Ficou um Na mais aqui. E um Cl menos. O Cl ele puxa mais o Na. O Na ele é mais fraquinho comparado ao Cl, mas bem mais fraco, tá, gente? Tanto é que isso aqui não é nenhum. A gente nem chama isso aqui de dissociação iônica. Por que iônica? Você concorda comigo que o Na, que é o sódio, ele é um átomo. Se ele tiver uma carga nele, se ele tiver mais ou menos, nunca ele vai ter menos, tá? Mas enfim, se ele tiver uma carguinha em cima dele, ou seja, isso aqui significa que ele é um íon, ou seja, um átomo eletricamente carregado, um átomo que ganhou ou perdeu elétrons. Nesse caso aqui, ele perdeu elétrons, né? Porque elétron é uma coisa negativa, então se ele perde elétrons, ele fica mais positivo do que ele estava antes. Tá bom, aí você vai me dizer, peraí aqui, deixa eu fazer aqui um ajuste, foi. Tinha um fundo aqui que tava me desconcentrando. Aí tá, prosseguindo. Isso aqui é um íon. E íons conduzem a eletricidade, tá, galera? Você vai sair de um lado negativo, ou seja, você vai criar uma diferença de potencial. Você vai ter um lado mais negativo e outro lado mais positivo. Isso aqui cria um fluxo de elétrons. Os elétrons tendem a sair do lado mais negativo da coisa e ir pro lado mais positivo. E se você tem um fluxo de elétrons, o que você tem? Você tem uma corrente elétrica. Você tem eletricidade. Não é o negativo atrai o positivo, e o positivo atrai o negativo. E as cargas iguais, ou seja, positivo com positivo se repelem. Imagine que agora você tem uns elétrons soltos, ou seja, você jogou um fio ali, um fio escapado. O fio escapado ele nada mais é do que uma condução frenética de elétrons. O que vai acontecer aqui dentro da água? Ela vai barrar? Não, ela vai continuar conduzindo. Por que isso não acontece com essa molécula aqui? Porque essa molécula aqui ela é neutra. O que você tem aqui é um H. Olha isso, o que você tem aqui são dois Hs ligados em um O. O que você tem aqui é um Na+, distante do Cl. Essa molécula aqui, as cargas dela se anulam. Você jogou, é como se você tivesse dito assim, eu tenho tanto uma dívida de R$100 quanto um débito na minha conta agora de R$100. Tá bom, você tem 0 a 0. Aqui é diferente, aqui é como se você tivesse, sei lá, mano, apenas, o teu presente momento tu tivesse apenas a dívida e no futuro tu tivesse apenas o recebimento. Então a transação, que seria basicamente fluxo de elétrons, a transação seria propriamente dita corrente, né, a DDP, a diferença de potencial. De potencial o quê? De potencial sendo um lado positivo e outro lado negativo. A potência que tem, tá, de fluxo de elétrons, a potência que tem entre as cargas é diferente, certo? Por isso o nome de diferença de potencial, DDP. Aí você vai me dizer, para que isso aqui me ajuda? Nada para resolver a síntese, mas em tudo pro Enem. Absolutamente tudo. Isso aqui eu acho que vale até mais que... Não, com certeza, isso aqui que eu falei vale muito mais. O Enem explora todo ano, até eu acho que esse ano passou também, todo ano o Enem explora essa porcaria de... porcaria não, é bom porque é questão fácil, e é uma questão que também não é muito errada, tem uma TR valorizada, mas também não é esculachada de fácil. Médio. Média pra fácil, tá? Então é muito importante acertar essa questão, esse tipo de questão. Tá bom. E aí se você tiver um composto carbônico, ou seja, um carbono ligado em outro carbono, ele tem alguma força de poder puxar o elétron do outro carbono? Não. Concorda comigo? Isso aqui tu não tem força nenhuma. São dois elementos iguais. Se esse carbono, se eu dissesse que esse carbono aqui ele tem mais força que esse, então eles não seriam o mesmo átomo. É o mesmo átomo, tem as mesmas propriedades, galera. Então eu vou lá e vou dizer que o elétron ele vai ficar aqui no meio entre os dois, né? Vai ser compartilhado, perfeito, vai estar respeitando o princípio. Então o que eu tenho que fazer nessa situação, o que eu tenho que dizer? Que é uma molécula que simplesmente não tem mobilidade de elétrons. Os elétrons eles não estão soltinhos, eles não estão fluindo. E tu também não tem carga positiva ou negativa, porque eles também têm uma atração, se você jogar uma corrente elétrica, de fluir de algum lugar para outro lugar. Então simplesmente assim, vamos lá, não conduz corrente elétrica. Compostos carbônicos, via de regra, não conduzem corrente elétrica. Exceto se você tiver um carbono ligado em outro carbono, que tá fazendo uma dupla, com outro carbono, que tá fazendo uma ligação simples, que tá fazendo uma dupla. Como é que fica essa molécula no final das contas? Ligações alternadas. Aqui tem uma dupla, aqui tem uma dupla, aqui tem uma dupla. Para cada simples, tu tem uma respectiva dupla subsequente. Então, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, alternadamente. E isso conduz corrente elétrica, tá? Isso conduz corrente elétrica. Pelo amor de Deus, você tem uma mobilidade dos elétrons ali. Então, esse que tem essa dupla aqui, por que o elétron ele vai precisar ficar na dupla aqui e não aqui na frente, e esse dali na outra frente? Enfim, ele vai ficar fluindo, ele aceita fluir dessa maneira, tá? Perfeito. Aí você vai me dizer, que porcaria. É verdade, que porcaria. Vamos pra síntese, poxa. Eu disse que eu ia fazer a síntese do detergente, até agora eu não fiz nada, né? Só prometi. Vamos lá. Feito.
Só prometi. Vamos lá. Então, como é? Primeiro a gente precisa saber como é que é o detergente. O detergente é um anel benzênico, ou seja, que conduz a eletricidade, porque você tem uma dupla alternando, né? E o anel benzênico, por que a gente faz essa bolinha? Justamente porque os elétrons ele ficam no fluxo livre ali dentro, então ele vai toda hora. É que não é um único elétron, né? São 3 elétrons ao todo que eles ficam fluindo, fazendo duplas e duplas e duplas. Por quê? Porque é uma coisa conjugada. Perfeito. Sendo conjugada, sinônimo de alternado, né? Uma cima não. Perfeito. Aí agora eu vou dizer que vai ter aqui um grupo alquila. Que grupo alquila? Se eu não me engano, é C12H25, tá? Tenho quase 100% de certeza. Ah, o Enem vai impedir isso? Não. Ah, o vestibular vai impedir isso? Provavelmente também não. O nome, o número, especificamente não, mas vai ter que saber que é um grupo alquila. O que é um grupo alquila? Todo aquele radical que é feito de uma cadeia carbônica. O que é uma cadeia carbônica? Vários carbonos um ligado no outro. E o que são esses hidrogênios, Luana? Não é carbono? Sim, é pra poder completar. Lembra que eu tava falando que pra tu completar as 4 ligações do carbono, você precisa ou com ligações entre carbonos ou com ligação entre hidrogênio, tá? Isso aí não é representado, porque é assim que acontece na natureza, é o mais natural possível. Mentira, né? Compostos orgânicos são tudo menos naturais, mas deu pra entender. Tô querendo dizer, isso daí é o que tem, enfim, é o que tem dentro do escopo da química orgânica, é assim que é. Acabou, é assim que é. Aí você vai me dizer, tá, é só isso? Então precisa de uma cadeia carbônica e mais outra cadeia carbônica, porque isso aqui é uma cadeia carbônica, isso aqui também é uma cadeia carbônica, ou seja, só precisa de 2 cadeias carbônicas unidas? Não, você também precisa desse cara aqui, ó. É um cara chamado SO3-. Ah, o que é o SO3-? Pô, nesse S aí eu já vi ele algumas vezes. Sim, ele é um enxofre, ele é análogo ao oxigênio. Só que o enxofre, galera, assim, eu sempre me lembro de enxofre como comida, tá? Tipo uma vibe meio espinafre. Só que, galera, o enxofre, ele é basicamente, ele é análogo ao oxigênio. No sentido de possibilidade de vida, né? É uma molécula muito versátil. Normalmente você analisa, se você vai analisar a composição atmosférica e também litosférica, ou seja, tanto a camada de ar, a atmosfera, tanto a camada de terra, a litosfera, de outros países, desculpa, de outros territórios, tipo extraterrestres, digamos, sei lá, fora da Terra, no espaço. Uma das primeiras coisas que é analisada é se tem, claro, se tem água, isso é óbvio, pra tentar ver se tem pra ver se há alguma possibilidade de ter vida ali, mas principalmente se tem ou hidrogênio, ou enxofre, ou oxigênio, tá? São moléculas muito ligadas à vida, importantíssimas. O enxofre é da mesma família do oxigênio, então o oxigênio ele é ávido por elétrons e ele pega 2 elétrons por vez. E o enxofre ele também é ávido por elétrons, não tanto quanto o oxigênio, 1000 vezes menor, mas ele também pega 2 elétrons por vez, porque ele tá na mesma família do oxigênio, então ele tem características e propriedades muito parecidas com o oxigênio, tá? Só que ele é maior que o oxigênio, então é uma molécula um pouquinho mais pomposa. Tá bom, mas enfim, isso não vem ao caso. Isso não vem ao caso. Só faz com que ele fique mais lento nas reações, né? Porque quanto mais massa tem uma molécula, mais lenta ela é pra se locomover. Enfim, isso é óbvio. Isso aqui é tudo? Não. E, lembrando, tá, o nome disso aqui é enxofre, tá? Mas o nome mesmo, que quando você vê esse tipo de coisa aqui, é íons de sulfeto, tá? Sulfeto é o nome dessa coisa aqui. Sulfetos, tá? São sulfetos. Então, o ácido sulfônico, o ácido sulfúrico também, o ácido sulfuroso, enfim. O que é isso aqui, ó? H2SO4. A gente já vai... Não teremos, né, o que nos estressar. Eu já peguei essa garrafa umas 15 vezes pra beber água, só não cala a boca nunca. Pronto. Pra ela ser minha parceira aqui de vídeo. Pronto, agora foi. E, obviamente, não acabou. Calma. O detergente. Vamos lá, gente. O que o detergente, qual é a função dele? Qual é a função do detergente? Limpar as coisas, né? Eu vou pegar aqui o mouse e vou passar um detergente nele pra poder conseguir limpar o mouse. Perfeito. Eu vou passar um detergente numa xícara pra poder limpar ela, tá? Gente, aqui tinha uma época que era escrito canela. Hoje em dia não tem nada. Então tá quase saindo. Tá. Enfim, eu vou passar detergente na coisa pra poder... Se eu passasse só esponja sem detergente na minha louça, ela não ia ser limpada. Você pode me dizer que não ia, principalmente se tivesse muita gordura naquela louça, tá? A gordura, ela é o quê? Ela nada mais é do que uma molécula apolar, ou seja, uma cadeia de carbonos. Isso aqui é a gordura, uma cadeia de carbonos. Luana, então o que eu quero com, né, o que eu quero com essa molécula aqui, pô, gigante, uma cadeia de carbonos daí, né? Então, sendo uma cadeia de carbonos, lembra que isso aqui não tinha polos, né? Ou seja, o elétron ele não ficava mais concentrado em uma região, ele não era mais puxado para algum canto. A carga parcial disso aqui era neutra, não tinha carga parcial positiva ou negativa nenhuma, né? Ou seja, um composto apolar, ele vai interagir muito, isso aqui é um princípio da física, tá? Polar dissolve polar, e apolar faz o mesmo com apolar. E polares se atraem, e apolares se atraem. Polar repele apolar, polar repele apolar, e apolar repele apolar, perfeito. Então, semelhantes, eles vão se atrair, eu digo o composto, né, pelo amor de Deus. Positivo continua repelindo negativo. A diferença é que uma molécula polar é uma molécula que ela tem positivo e ela tem negativo. E uma molécula apolar, ela não tem nada, ela é neutra. Porque se tu tem negativo na tua molécula, é porque tu tem positivo, né? Parcialmente vai ter... Para todo negativo tem um seu positivo. Ao menos, para tu ser considerado negativo na física e na química, é em relação a algo. Isso é muito massa, né? Tipo, pra ser considerado negativo é em relação a algo. Então, tu só é negativo em relação a alguém que é mais positivo que tu. Ou então aquela pessoa só é positiva se ela for menos negativa do que tu. É sempre uma questão comparativa, tá? Ou seja, é a quantidade de carga positiva que tu tem no teu núcleo, de prótons, comparada à quantidade de cargas negativas que tu tem na tua eletrosfera, de elétrons. E isso aí que confere, né, a polaridade, por exemplo, pra um composto. Se ele é ou se ele não é. Se ele perdeu ou se ele não perdeu um elétron. Todo átomo é neutro. Se perdeu ou ganhou elétrons, se torna um íon e aí fica eletrizado. Perfeito. E eletrizado no sentido de, se tu perder elétrons, tu também tá eletrizado, tá? Eletrizado no sentido de carga elétrica, e não de elétron propriamente dito. Por mais que é pelo fluxo de elétrons que tu fica eletrizado, né? Se for na questão da perda ou se for na questão do ganho. Tá, então se polar dissolve polar e apolar dissolve apolar,
Seguindo essa lógica, tô pensando se eu entro nessa tangente ou não. Tá, eu vou entrar bem de leve, tá? Então, seguindo essa lógica de cada um dissolve cada um, ou seja, uma coisa com carga vai preferir outra coisa com carga, e uma coisa sem carga vai tentar não se misturar ali e vai se preferir com outros também sem carga. O que eu vou fazer? Olha isso, como eu vou usar água, que é uma molécula polar, H2O, lembra que a gente tava lá, o hidrogênio, o oxigênio e 2 hidrogênios, sendo aqui uma carga parcial, uma carga parcial positiva, e aqui negativa, tá? Eu não vou desenhar carga parcial, só vou desenhar positiva e negativa. Pô, se isso aqui é uma molécula polar e ela dissolve polar, ela interage com polar, e o carbono, eu acabei de falar que a gordura, ela é uma cadeia de carbono extensa, ou seja, uma coisa apolar, que não interage bem com a água, você já botou, né? Um pote, toda a experiência de escola existe isso, que é tu botar num pote gordura e a água não vai se misturar com a gordura, assim como a gordura não vai se misturar com a água, perfeito. Aí você vai me dizer, tá bom, então como é que eu faço pra pegar uma água, jogar ali na minha louça e fazer uma gordura que tem ali ser limpa, né? Pô, galera, pelo amor de Deus, você usa o detergente. E qual é que é o caráter do detergente? Ele é anfifílico, ele tem olha isso, ele tem dois caráteres. Ele tem tanto caráter polar e tanto caráter apolar. O caráter polar é aquele que vai dizer assim, ó, ei, eu sou polar, ou seja, vai ser esse grupo aqui, ei, eu não interajo bem com a água também não, eu não gosto dessas coisas. E aí ele vai me abraçar, ele vai englobar, ele vai interagir com esse composto aqui, com essa gordura que também é apolar, tá? Só que, ao mesmo tempo, vai ter uma parte polarzinha aqui. Não precisa de muito, ela não precisa de grande destaque, basta ela existir. E ela existindo, assim que esse composto aqui chegou ali, abraçou essa molécula aqui, quem sobrou? Essa querida aqui. Essa querida aqui, ela só vai dizer assim, ó, tu tem toda a liberdade do mundo, só que tu vai interagir com a água assim. Só isso. Tu tem toda a liberdade do mundo, mas agora eu que te englobei, eu te transformei em alguém que consegue interagir com a água, eu te transformei em alguém que tem um certo polozinho. E aí tu consegue, por exemplo, com água e dissolvendo, claro que não dissolve ultra mega bem, mas dissolve prototipamente, digamos assim, mais que ou menos tu dissolve. Tu transforma em partículas em células muito pequenininhas. Não chega a ser uma dissolução, tá, galera? Pelo amor de Deus. Não chega a ser uma dissolução. Pra ser uma dissolução, teria que transformar em coisas, a uma divisão atômica, né? Ou seja, a divisão molecular, teria que quebrar as ligações. E tu não faz isso. Mas tu transforma em micelas bem pequenininhas, micelas sendo isso aqui, ó, tá? Micela é tipo como que fossem umas bolinhas bem pequenininhas, que agora, naquele tamanho, naquela configuração, conseguem ser tiradas pela água, tá? Então a água consegue levar. Perfeito. Aí você vai me dizer, tá bom, então eu preciso de um detergente que tenha esse caráter aí, né, anfifílico. Ou seja, o que é anfifílico? Uma coisa que tem filia, né, ou seja, atração, né, contato, desejo, afinidade. Era isso que eu queria, essa palavra. Filia me lembra muito afinidade. Tem afeição, afinidade por dois tipos de característica. A primeira, quer dizer, a primeira, não tem uma ordem. A primeira que eu vou falar, polar, e uma característica também apolar, anfifílica. Ou seja, não é nem contra a água, e nem contra a gordura. É a favor dos dois. Tem essa dupla filia, essa dupla feição. Perfeito. Aí você vai me dizer que você entendeu e que agora você só quer montar a porcaria do composto. E eu vou dizer, eu também. Cansei de explicar coisas... Tá, mas isso aqui é mais importante do que a montagem do próprio composto, tá? Você sabe disso, né? Tá, então vamos lá. Isso daqui é o grupo alquila, tá? Vou puxar aqui, ó. Grupo alquila. E isso daqui é um ácido sulfônico, né? É um íon sulfônico, né? Um sulfoneto aqui. E aí o que você vai fazer com ele? Você vai adicionar... Ele tá quase polar. Você só tem que adicionar um Na+. Pronto. Note, ele não estava polar. Agora ele ficou polar. Ele precisou... Quer dizer, ele estava polar. É óbvio que ele estava, porque tinha uma carga parcial negativa. Mas ele se estabilizou com esse Na+ aqui. Então é um SO3 menos mais um Na+, tá? Só fica mais ou menos estável, né? Porque senão ele fica muito doido, já vai procurando qualquer coisa pra se associar. Então pronto. Só pra dar uma certa estabilidade. Mas esse composto aqui é hiperpolar. E isso aqui, porque são dois íons juntos, tá? E isso aqui é uma coisa hiperapolar. Gigante. Uma cadeia carbônica gigante, né? Expressão onde chega, onde passa. Tá bom. Então esse aqui é o sulfoneto. Sulfoneto de sódio. Esse aqui é o sódio, tá? Esse Na aqui é o sódio. Claro, por que, por exemplo, quando tu vai olhar a embalagem do produto, tu compra, nossa, esse aqui é alto em sódio. E a gente sabe que ser alto em sódio é ser alto em sal, porque a fórmula do sal é essa aqui, ó, NaCl, cloreto de sódio, o sal de cozinha. Então se é rico em sódio, significa que é rico, e rico no principal componente do sal, né? Quer dizer, no principal não, né? Um dos principais componentes, o cloro também é bastante expressivo, tá? Ok, então vamos montar aqui esse composto. Aí vou botar aqui, ó, o sulfoneto de sódio. Cara, tem como, né, você falar que esse aqui é o dodecil. Deixa eu ver se eu consigo formular aqui o nome dele. É o dodecil, por conta disso aqui, né? Dodecil, isso aqui é uma ramificação. Benzeno. Isso aqui é um benzeno. Isso aqui é a cadeia principal é um benzeno. Dodecil benzeno. Isso aqui não é um sulfoneto, não, isso aqui é um sulfonato, certeza. Sulfoneto é outra coisa. Sulfonato de sódio. Dodecil benzeno, sulfonato de sódio. Opa. Esse aqui é o nome da molécula, tá? Do detergente, quimicamente falando. Sulfonato de sódio. De sódio. Esse aqui é o nome da molécula, certeza. Dá pra botar também a localização, né, desse sulfonato. Para sulfonato de sódio. Se você quiser botar aqui, para sulfonato de sódio. Para é o nome da posição dele, tá? Ele tá na posição para da molécula. Tá? Eu vou ensinar aqui pra vocês como você sabe a posição. Isso é importante? Sim. Porque agora eu vou ensinar vocês a montar a molécula. Então, pra você saber a posição que é uma coisa, tá? Deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se...
Mano, eu não nasci pra desenhar, mas esse aqui conseguiu pegar o meu hexano todo aloprado aqui. Vocês têm que ver como é que meu caderno de geometria era feio, era muito feio. E olha que eu tentava ser esforçado em geometria. Mas eu gostava, ainda gosto bastante de geometria, né? Você pode ver que, tirando fora a beleza da arte em si, os cálculos ao menos eram bons. Tá, vamos lá. O que é a posição orto? A posição orto, galera, na química existe 4 posições, é só pro anel benzênico, pelo amor de Deus, não é qualquer hexano. Se for isso aqui, não tem mais posição orto, meta para. É só pra isso aqui. Mano, é muito importante, muita gente começa a se confundir isso aqui, acha que qualquer composto fechado com 6 carbonos tem posição orto, meta para. Não, é só para os fenóis, para os anéis benzênicos, para quem tem esse ciclo aqui. Perfeito. Então vamos lá, orto, para e meta. E meta. Aí você vai me dizer, qual é a diferença de cada um deles? O orto, eu sempre me lembro assim, né? O meu professor me ensinou, orto é orelha, meta é mão e para é pé. Aí você vai me dizer, que porcaria de análise é essa? Calma. Orto, vamos supor que você tem, sei lá, um OH aqui. Qualquer composto, vamos supor que o OH esteja aqui. Qualquer composto que entrar e eu queira saber qual é a posição dele, se ele tá entrando numa posição orto, meta ou para, eu preciso, e orto, meta, para é sempre em comparação a um composto prévio. Ou seja, se eu tenho um OH aqui, ele já é meu composto prévio. Quem for entrar vai ser um orto, para ou um meta. Tá. Então, quem é? Por que eu escrevi nessa orto, meta? Ah, eu sei por quê. Mas meta vem na frente, tá? É orto, orelha, meta, mão, para, pé, tá? O meta fica no meio. Eu sei por que eu escrevi. Que depois faz sentido jogar o para pra cima. Mas aqui, seguindo a ordem pedagógica, não. Então, tá orto, mate. Eita. Meta, eu inventi, cara, às vezes eu acho que eu tenho dislexia, essa brincadeira. Mate, tipo, é obviamente meta, tá? E para, tá? Orto, mata, mete, para. Ah, né? Orto, meta, para. Às vezes eu me preocupo com a minha capacidade, tá, galera? Com as minhas faculdades, tá? Vamos lá. Aí aqui a gente tem a posição orto. Quem é que vai ser? Aqui a gente tem o carbono normal. Quem entrar aqui, olha aqui, vamos supor que eu adicione o SO3, ele vai ser um orto, tá? Ele vai ser um orto. Por quê? Porque ele tá na, digamos assim, vamos dizer que aqui é o OH, ele tá na orelha do OH. Aí se ele entrasse aqui, SO3. Lembra que o OH tá aqui, ele tá entrando na mão do OH. SO3 aqui entra na mão. Ou seja, tá uma distância de um carbono? Não, tá uma distância de 2 carbonos. E se ele entrasse aqui, ele ia estar na posição para. Ou seja, uma distância de 4 carbonos. Ah, Luana, e se ele entrasse aqui? Meta. Se você segue pra cá, ou se você segue pra cá, a distância são 2 carbonos, a distância continua sendo a mesma. Tá? Você vai ver, ó, 1, 2. É o máximo de distância. Você não vai dizer que isso aqui é 1, 2, 3, 4. Não, pelo amor de Deus. Se eu for aqui, ó, esse aqui é o 1, opa, desculpa. Esse aqui é o 1, esse aqui seria o 2, esse aqui seria o 3 e esse aqui seria o 4, tá? É assim. Esse aqui seria o 5, esse aqui seria o 6. Mas você também pode dizer que esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3, esse aqui é o 4, esse aqui sempre vai ser o 4, independente da ordem que você seguir. Esse aqui vai ser o 5 e esse aqui vai ser o 6, tá? Desculpa, esse aqui vai ser... Isso. E esse aqui vai ser o 6. Bom, o que eu quero dizer com isso aqui? Deixa eu só apagar aqui as coisas. Que poluição. Quanta poluição. De poluição a natureza já tá cheia. Não precisa... Aqui, ó. Não precisa mais. Aí aqui a gente tem o último. E esse daqui é a posição orto de novo. Por quê? Porque tava apenas um carbono de distância do OH. Tá aqui em cima. Que vai ser, então, a posição orto de novo. É um SO3. Então, aqui é orto. Esses dois aqui são orto. Esses dois aqui são para. Tá? São para. Para não, desculpa. São meta, de mão. E esse último aqui é para. Para. Tá? A posição para. E por quê? Normalmente o professor já vai te ensinar assim, ó. Orto é a posição 1, 2. Meta é a posição 1, 3. E para é a posição 1, 4. Porque se esse aqui é o carbono 1, você concorda que o orto só pode ser 1, 2 ou 1, 2? Sim. E você concorda comigo que a posição meta, ela só pode ser 1, 2, 3 ou 1, 2, 3? Sim. E a posição para só pode ser 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, independente do lado? Sim. Então, essa daqui é a referência. E se eu tivesse posto o OH aqui, não mudaria nada. O OH aqui. Eu não botei na cabeça. Eu botei aqui nesse canto. Não muda nada, galera, assim, sendo bem sincera. Porque continua sendo a mesma regra. Essas duas aqui são as orto, essas duas aqui são a para, a meta, e essa aqui é a para. Acabou. É sempre assim. As duas mais próximas orto, as duas um pouquinho, assim, no meio do caminho meta, e a última para. Tá bom, perfeito? Ou seja, quem tá antagonizando é para. Você concorda comigo? Aí, vamos lá. Eu expliquei pra vocês essa parte, né? Você concorda comigo? Eu vou começar, tá, com um anel benzênico pra fazer o meu detergente. Então eu fui lá, comprei um... Olha aí. Matéria de amor, nem doutor. Aqui, foi. Pra você ver, aqui eu tô com um composto que é... Opa, tá errado ainda. Vou fazer o anel benzênico. Apenas um anel benzênico. Como é que eu vou fazer pra ele se transformar nisso aqui? Eu vou adicionar uma alquila nele. Eu quero adicionar isso aqui. Como é que eu faço pra fazer o processo de alquilação de algo? Eu só vou adicionar. Só vou jogar uma alquila. Eu vou jogar uma alquila no meio. Só que vai ser uma alquila pura? Não, vai ser uma alquila com um halogênio, né? Ou seja, com um Cl, né? Com um clorozinho, com alguma coisa. Ah, me diz um outro composto aí. Com bromo, pronto, com bromo. Tá? Um aleto. Ou seja, é uma alquila? Não é uma alquila, galera. É uma alquila, quase uma alquila. É uma alquila aleto. É um aleto, tá? É um hidrocarboneto. A alquila, na verdade, é só nessa posição aqui, tá, gente? Porque alquila só é alquila referente a algo. Alquila é um nome de ramificação. Na verdade, isso aqui é uma cadeia carbônica que nesse composto se transformou em uma alquila. Ou seja, uma ramificação de cadeia de carbonos. Ou seja, uma ramificação meio que orgânica, né, digamos assim. Tá? Que qualquer ramificação seria orgânica, mas uma ramificação de uma cadeia que é orgânica. Essa aqui não é orgânica, mas aqui dentro desse composto tá se portando como algo como algo dentro de um composto orgânico. Né? Ou seja, né, associado.
Tá, aí você vai me dizer como é que eu faço pra adicionar essa alquila, que não é bem uma alquila, porque a alquila ela vai se tornar, então como é que eu faço para adicionar uma alquila? Eu vou adicionar um hidrocarboneto. Um hidrocarboneto qualquer? Não, eu vou adicionar, na verdade, um aleto. Ou seja, o aleto vai ser esse, você concorda que esse C12 aqui, se eu fosse desenhar as moléculas vai ter 24, que vão ser para cada um dos dois, 25 aqui no último. Deixa eu mostrar pra vocês, eu vou reduzir, vou supor que na verdade eu tô adicionando uma molécula menorzinha, tipo uma molécula assim, ó, PIP, né? 1, 2, 3, 3 carbonos. Você concorda comigo que eu tenho o triplo disso aqui mais 2? Vou mostrar pra vocês, tá? O triplo, o número de Hs. O número de Hs que eu tenho é o triplo disso aqui. Desculpa, o dobro disso aqui mais 2. O dobro, por quê? Porque cada uma dessas moléculas vai receber 2 hidrogênios, tá? Ou seja, 3 vezes 2. O triplo que eu tenho de carbonos, desculpa, o dobro do que eu tenho de carbonos, 3 vezes 2, igual a 6. Ok, até agora eu sei que eu tenho 6. Mais 2. Por que mais 2? Um dessa ponta daqui e o dessa ponta aqui. Agora você pode contar. Todos eles vão ter 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Acabou. Aí você vai dizer, como é que eu faço pra aplicar isso pro carbono gigante, né? E pra fazer um aleto. Então, o carbono gigante, galera, C12, significa que então no mínimo vai ter que ter 24. Ou seja, 2 pra cada um deles. O da ponta daqui, ele vai ter o terceiro carbono. Ou seja, ele não vai estar conectado a um aleto. Né? Ele não vai estar conectado a um halogênio, melhor dizendo. Ele não vai ser o aleto da reação. Ou seja, é como se ele fosse assim. Só isso aqui. E o último da ponta de lá, 12 carbonos, 11, não, 10 outros carbonos, e agora o último da ponta de lá, ele vai estar conectado, na verdade, vai ser num Cl. Ou seja, ele já vai estar com aqueles dois dele, só que a última ligação dele vai ser num Cl, porque ele é o aleto, ou seja, ele não vai estar conectado no hidrogênio. Então você vai fazer a regra, você vai fazer a mesma regra, ó, você vai pegar o número de carbonos, são 12, multiplica por 2, 24. Ok, cheguei a essa conclusão. Eu vou somar mais um, que é desse lado aqui, mais um, e vou, não precisava desses parênteses, né, porque é multiplicação, mais um, e vou dizer que agora eu tenho 25, né, 25 carbonos. 25 carbonos. Nem problema. E o terceiro aqui vai ser esse Cl, perfeito. Então o que eu tô adicionando? Qual é, que é a molécula que eu tô adicionando? Eu tô adicionando C12H25Cl. O aleto de cloro, né? O dodecil cloreto. Dodecil de cloro. Não, cloreto. Dodecil cloreto. Acho que é isso. Aí tá, olha só. Você fez essa maracutaia aqui. Você agora tá com esse composto aqui. Você descobriu qual que você vai botar aqui. Você concorda que aqui a gente tem sempre 2 carbonos? Ó, vou abrir essa molécula aqui. Aqui tem um C. Fazendo dupla aqui com esse outro C, que não tá fazendo nada, que tá fazendo uma dupla com esse C, que não tá fazendo nada, que tá fazendo uma dupla com esse C aqui. Que não tá fazendo nada, que tá fazendo uma dupla com esse C aqui, que não tá fazendo nada. Tá. Então, presta atenção. Essa dupla aqui, se eu fosse abrir esse carbono aqui, como é que ficaria? Ele tem 1, 2, 3 ligações. Você concorda comigo? Vou pegar aqui. Ele tem 1, 2, 3 ligações. Tá? 3 ligações. Tá faltando uma pra ele fechar. Tá aqui, a outra. Só. O mesmo vale pra esse cara aqui. Só. Todos eles só estão com uma ligação de hidrogênio. Faltando, tá faltando. Se você for fazer para qualquer outro. Esse aqui também, ó. 1, 2, 3, aí faça a terceira. 1, 2, 3, você vai ver que isso daí se repete para todos os átomos, tá? Ok, então eu tenho um H. Esse H aqui, ele pode perder, ele pode sair e dar luz, tá? Para essa molécula aqui. Ou seja, eu vou tirar a conexão que esse aqui tá fazendo com esse H, por exemplo, e vou adicionar essa molécula aqui. Pá, pá. O que eu tenho? Eu tenho agora esse composto aqui, que eu tinha desenhado aqui com vocês, esse daqui, mais o seu respectivo aleto. A sua respectiva alquila, não, o seu grupo alquila. E tá bom, mas o que vai acontecer com esse Cl aqui? Ele não vai junto? Não, ele não vai junto. Por quê? Porque você lembra que eu tive que tirar um H daqui, eu roubei a posição do H aqui, esse H que tá sobrando, ele vai se conectar com esse Cl. O que vai formar? HCl. O que é o HCl, galera? Ácido clorídrico. Da hora, né? Mas isso aqui não é um subproduto que a gente não dá nem aí, é um subproduto, detalhe, né? Subproduto. Não que a gente tá procurando, então a gente vai deixar ele um pouco de canto, tá? Então o Cl e o H vão ficar juntinhos ali. Tá bom. Aí você vai me dizer, entendi. Então agora eu tô mais próxima desse composto aqui. Verdade? O que eu preciso? Bom, vamos para a próxima parte. A próxima parte seria adicionar isso aqui. Galera, vamos lá. Eu preciso ensinar um negócio pra vocês aqui. Como é que eu vou adicionar especificamente aqui? Ou seja, no lugar para em relação a ele. Ó, tá vendo? 1, 2, 3, 4. Tá na posição para em relação a esse cara aqui. Ao grupo alquilo. Existe um negócio na química orgânica chamado grupo meta-para. Desculpa. O grupo ortopara-dirigente e grupo meta-dirigente. Os grupos ortopara-dirigentes, a alquila, melhor dizendo, faz parte desse grupo ortopara-dirigente, tá? Ah, mas eu queria saber se na verdade é meta-dirigente. Galera, vamos lá. Quais são os meta e quais são os para? Galera, vamos lá. Se eu vou explicar pra vocês, eu ia ter que explicar núcleo filho. Eu ia ter que explicar. Ou eu ia passar apenas uma tabelinha pra vocês decorarem. Enfim, eu ia ter que explicar. Carga parcial. Muito detalhadamente. Não vem ao caso. Se você quiser saber essa parte da química orgânica, você pode pesquisar uma tabelinha na internet que existe de quais são os grupos meta-dirigentes e quais são os grupos para-dirigentes. E quais são os grupos meta-dirigentes. Os ortoparas e o meta-dirigente. E se você quiser muito, eu posso fazer uma aula, assim, claro, mostrando qual é a lógica por trás disso, tá? Por que esse conceito nasceu e por que ele é verdade e como você fazer na prova sem decorar a tabela, que é assim que eu faço, tá? Enfim, mas aqui eu sei que essa carinha, essa alquila aqui, ela é uma ortopara-dirigente, ou seja, eu vou adicionar, vai formar compostos orto, ou seja, vai formar compostos que estão grudados aqui, e também vão formar compostos para, compostos que estão aqui nessa parte. Eu não tô interessado no para. Vai formar orto e para? Sim, vai formar os dois, mas eu só vou representar aqui pra vocês, reacionalmente falando, pra ficar mais enxuto, apenas o para. Então eu vou pegar essa molécula aqui, que foi meu produto da alquilação, ou seja, da adição de alquila, eu vou pegar esta molécula aqui, copy, e vou passar ela aqui pra baixo, como que fosse realmente um produto daquela alquilação toda,
E aí eu vou desenhar um pouquinho diferente, né? Vou fazer uma certa modificação aqui. E vou desenhar um anel benzênico aqui, né? Foi. Aí você vai dizer, ok. Ok. Então eu vou adicionar um grupo par aqui. E quem é esse cara? HSO4. É essa molécula. Que molécula é essa? É o ácido sulfúrico. O famoso ácido que cai de chuva ácida. É esse mesmo. É esse cara. Aí você vai me dizer, poxa, como é que você sabe que é o ácido sulfúrico que você tem que adicionar para isso aqui? Porque o ácido sulfúrico, como é que ele se desassocia, né? Para poder pegar esse SO3 aqui. Qual é, que é a dissociação do ácido sulfúrico? H, duas moléculas de H+, porque são dois Hs que a gente tem, duas moléculas de H+, mais SO3-. É isso. É assim que ela dissocia. Bacana, né? Esse oxigênio. Ele fica aqui negativo. Aí ele gruda com esse H aqui e fica assim, ó, H2O. É assim que ele fica, porque o oxigênio tem carga -2. Aí ele vai grudar com esse H aqui e aí vai ficar H2O. Vai formar água, tá? E vai liberar esse cara aqui. Esse cara que é poderoso, tá? Por quê? Porque é ele quem a gente quer, basicamente. Não é que ele é poderoso. Não, é porque é ele quem a gente quer. E aí ele vai grudar aqui. Ah, não, mas na verdade como é que vai liberar 2 mols de H... Gente, vai liberar apenas 1 mol de H, mas... como é que faz a reação? Como é que faz aquilo? Calma, não vem o caso. Se viesse eu falaria pra vocês, mas isso aqui é uma aula de química orgânica, não de química inorgânica. E isso entra dentro do escopo da química inorgânica, né? O estudo dos ácidos, porque isso aqui não é um composto orgânico, isso aqui é um composto inorgânico. Tô só ensinando o básico pra vocês. Então eu vou pegar esse cara aqui e vou jogar ele aqui dentro. Aonde? Pô, se você quer um grupo ortopara, dirigente, e eu não tô nem aí pra posição orto, eu vou jogar na posição para. Então como é que fica a posição para? Eu vou pegar aqui só a molécula e vou dar uma pequena rotacionada aqui, para só me ajudar aqui um pouquinho. Foi. O que eu faço agora? Cara, essa aula tá mais longa do que eu tava querendo. Tá, eu tenho que focar agora em finalizar logo. Então, esse SO3 aqui vai pra cá, posição para. SO3 menos. Perfeito. Agora o que ele tá faltando, Luana? Poxa, agora só tá faltando esse Na+. Meu Deus, a coisa mais fácil do mundo. Quem é que veio aqui? Eu já ensinei vocês NaCl. NaCl desassocia Na+, Cl-, tá? Então eu vou pegar esse Na aqui e vou jogar ele aqui. Aí você vai me dizer, como? Eu peguei uma molécula de NaCl e forcei o meio. Eu aqueci, fiz algum tipo de condição, às vezes nem aqueci nem nada, mas enfim, condicionei essa molécula aqui a reagir com esse meu composto aqui. Pronto, agora ela é obrigada a reagir. Ok, tendo ela que reagir, o que eu vou dizer aqui pra vocês? O Na vem aparecendo aqui, tá? Na+. E aí, esse Cl aqui, vão deixando ele por subproduto, tá? Você pode me dizer que esse Na+, aqui, quando esse SO3 aqui entrou aqui, ele tirou o lugar de um H esse que vai pegar esse Cl aqui. Pode dizer. É que realmente, essa parte de fora do composto, a gente não tá nem aí por enquanto, tá? Então é assim que você faz, reacionalmente, o detergente, que nada mais é do que o dodecilbenzeno para sulfonato de sódio. Imagina, eu quero que você chegue, se você tiver essa cara, tá? Eu vou ter essa cara, eu vou chegar. Eu quero que você chegue em alguém, principalmente na farmácia, tipo, como se na farmácia fosse ter detergente. Aqui na minha tem até. Eu chegue em algum lugar e fale assim pra pessoa: escuta, me vê um dodecilbenzeno para sulfonato de sódio. Você vai olhar assim, claro, vocês são de detergente, né? Eu gostaria de um que tem aromatizante, sabor tutti-frutti, sei lá. Aromatizante ou flavorizante, tá? Aromatizante é mais que aroma, flavorizante, em inglês o nome de flavor é sabor, né? Então, flavorizante sempre é o nome de algo com sabor, algo que sensibiliza as minhas papilas gustativas. E também, obviamente, flavorizante não é só sabor não, tá? Flavorizante é sabor e cheiro. Na verdade, os dois estão mais ou menos conectados. Perfeito, é isso. It is the end.